Bom, e falando em Flávio Dino, ele endossou a controvertida declaração de Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, no Congresso da UNE. Aspas, derrotamos o bolsonarismo. Hoje, em entrevista ao canal UOL, Dino disse que a fala de Barroso teve uma interpretação rigorosa. Abre aspas. Ele esclareceu o conteúdo da sua manifestação, que foi no sentido de reprovar os extremistas violentos. Fecha aspas. E aí, Paulo? Esse é o ministro Flávio Dino, então, que saiu em defesa do ministro Barroso e hoje mesmo insinuou que o crime poderia ser enquadrado em o atentado ao Estado Democrático de Direito, os ataques supostamente sofridos aí por membros do STF. Eu vi veículo da imprensa tradicional falar em tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Olha, é de um rigor, né, de interpretação dos fatos, de assustar o Flávio Dino até, porque ele está falando aí que a fala do Barroso foi interpretada de forma muito rigorosa. Não foi não, Barroso. O Flávio Dino, Barroso falou o que falou no local que ele sabia que a plateia ia gostar de ouvir o que ele falou. E ele nem deveria estar lá. Conduta absolutamente imprópria para um ministro do Supremo Tribunal Federal, absolutamente imprópria. E falar que era contra extremismo. Bom, ele estava falando aquilo, Flávio Dino, ao seu lado, que é um militante do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, uma organização que oficialmente luta para implantar o comunismo em nosso país. Quer algo mais extremo do que isso? O comunismo que tanto assassinou pessoas, que tanto atentou contra a liberdade. Eu moro num estado que recebeu milhares de imigrantes ucranianos e poloneses que fugiram do comunismo. Tem gente aqui, eu quero deixar claro para o nosso seguidor do Oeste Sem Filtro, tem gente viva no Paraná que fugiu, que viveu, sobreviveu ao Holodomor. O holocausto promovido por Joseph Stalin, o comunista. Tá? E é esse tipo de coisa que o PCdoB defende. PCdoB é onde o Flávio Dino foi militante por muitos anos. E está lá, é o PCdoB quem domina a UNE. E o ministro Barroso estava lá. Então dizer que ele foi lá para falar contra extremistas não é apropriado, não é verdadeiro. Senão ele teria que falar contra o pessoal do PCdoB na UNE. Não, ele estava falando contra um lado, e isso não é apropriado. Se ele fosse um deputado, se ele fosse um jornalista, se ele fosse qualquer cidadão, ele poderia fazer isso. Como juiz, não. O negro da toga é para evitar que você tenha lado. O negro é aquela cor que a todas absorve e nada reflete, onde vai produzir um julgamento isento. E quando o ministro assume lado, todas as decisões dele passam a ser suspeitas. Então, por isso que essa conduta não é apropriada, né? Completamente errado. E a maior prova disso, inclusive, é o próprio Flávio Dino fazer a defesa, né? Já não precisa de toda essa argumentação que eu fiz. Augusto, antes de ouvir o teu comentário, eu vou pedir para a produção exibir novamente a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que nós comentamos bastante aqui na semana passada. Daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Quem estava ao lado do ministro Barroso, o ministro Flávio Dino. Depois dessa fala, o ministro Barroso divulgou uma nota dizendo que, na verdade, estava se referindo ao extremismo golpista e violento dos atos do 8 de janeiro. Tentou se explicar, mas a emenda ficou pior que o soneto, Augusto. Piorou porque eu quero fazer uma... Está aí na tela, essa é a nota fazer divulgada. Uma pausa, perfeito. Na verdade, me referi ao extremismo golpista e violento que se manifestou... Eu vou pedir até o amparo da minha grande parceira Ana, que escreveu 2 textos, mais que isso até, brilhantes, que incluem um balanço da obra comunista, dos regimes comunistas, que me ampare com números e pois pelo seguinte, Ana, o comunismo se tornou no Brasil inexistente
e inofensivo, não tem mais passado. Está tudo esquecido. No Brasil, o Brasil tem o ministro da Justiça, que além de, como todo comunista, é mentiroso. Ele mudou de partido, como se tivesse mudado de ideia, mas ali foi uma jogada eleitoral. Está escondido no PSB, onde cabe tudo. Até o Alckmin, que era ex-Carola, eu não conhecia a figura do ex-Carola, é ele. E o Flávio Dino está lá também. Comunista, porque o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que seguiu a linha maoísta, quando a China estava sob comando do Mao, depois seguiu a Albânia, que tinha o ditador, meia dúzia aí de militantes e cabras. Até as cabras montanhesas da Albânia eram contra o comunismo. Eles seguiam um livrinho do Enver Hoxha, que era o ditador maluco, porque eles estão sempre seguindo um livrinho, não gostam de ler, tem o livrinho dos pensamentos do Mao Tse Tung, depois o livrinho do Enver Hoxha. Agora não sei que livrinho, pode ser algum preparado pelo Flávio Dino, porque é um besteirol imenso. E esse cara vem falando, aqui, reprovar os extremistas violentos como se não tivesse existido um Mao Tse Tung, um Enver Hoxha, os ditadores do leste europeu e nem o Stalin. Sumiu. Como disse o presidente Lula, né, num discurso dele, que ele teve o ato falho e imediatamente corrigiu. Não, porque os fascistas, os nazistas, os comunistas não. Mas qual é a diferença entre o Hitler e o Stalin? Eles até fizeram um tratado, não de paz, mas de colaboração. A União Soviética entrou na guerra 2 anos depois, 3, a Ana sabe direitinho isso. Depois fez ali o seu acerto para invadir os países do leste europeu. E agora não aconteceu nada. Não aconteceu a intentona comunista, só a intentona bolsonarista. Em 1935, comprovadamente, morreram pelo menos 100 oficiais, assassinados por comunistas. Isso não existe. Não existe Partido Comunista, que defende um regime em que não há voto, não há oposição, nem Supremo, e nem Ministério da Justiça. Existe o partido que controla o Exército e o resto obedece. Como ele estaria, né, até pelo peso, morando numa dacha e passando bem na antiga União Soviética, ele guarda essa lembrança de infância. O problema é que ele não é nenhum menino. E o Barroso também. Eles viram o Muro de Berlim cair. Eles viram. E fingem que agora o perigo do Brasil mora em quem? Nós. Nós somos os fascistas, nós é que estamos querendo praticar os crimes que foram praticados pelo Hitler até 1945, quando continuaram os dos comunistas. Mas não existe mais. No Brasil é assim, pelo linguajar desse pessoal. Você tem a extrema-direita, golpista, fascista, nazista, bolsonarista. Você tem o centro, centrão se negocia com o Bolsonaro. É a articulação política, se negocia com o Lula. E a esquerda? A esquerda, MST, o Alckmin, que é da esquerda dos bispos, essa turma toda cabe no mesmo balaio. E acabou o comunismo. Está tudo bem. E eu fico ouvindo, por parte de um comunista que militou durante 40 anos, que é para reprovar os extremistas violentos. O que ele estava fazendo na Uni? Na Uni? Vê o puxadinho do PCdoB. E o Barroso? O Barroso é defensor de terroristas. Tá? Se entendeu maravilhosamente com o Batiste.
Eu olhava nos olhos do Cesare e sentia que ele estava dizendo a verdade. É fofo, né? Bonito. Então essa turma aí está desqualificada para falar sobre democracia e tratem de apressar os processos que precisam terminar rapidamente. Tratem de tomar vergonha e moralizar o Supremo. E ele vai presidir o Supremo. Isso não é uma notícia a mais, é uma ameaça. Tratem de fazer isso e parem de ofender a inteligência e a honra dos brasileiros, que são esses sim, democratas, e querem que acabe os abusos que hoje e ontem aí com esses movimentos desastrados do timão da toga, aí andou mostrando que não está bem politicamente e que talvez não esteja tão seguro no poder, não tão segura essa instituição no poder como eles imaginavam há poucos dias ainda. E, Augusto, complementando o que você está dizendo, não se pode relativizar a fala do Barroso. Não. Há uma tentativa em curso, eu repito, de criar uma cortina de fumaça, deixar o caso abafado, o Congresso está em recesso, ou seja, não há andamento a pedidos de impeachment. Assim. É evidente, é a Lei 10.79/50, artigo 39 está lá, é vedado para um ministro do Supremo Tribunal Federal exercer atividade político-partidária. O que ele fez foi um discurso político. É impossível que quem acompanhou essa fala, nós mostramos aqui imagens, é impossível não tratar isso como uma fala política. Só para completar, ele vai presidir a corte e vai julgar o Bolsonaro. E o Flávio Dino já está condenado. Então, ele vai julgar a UNE. Tem problema babu ali. A UNE é um bando. A UNE hoje não passa de um bando de vigaristas que, por meio de eleições manipuladas, a escolha do presidente da UNE não se dá pelo voto direto. Eles ficam fazendo isso aí, já estão na cadeia, se o Supremo não interferir. Ele vai julgar isso aí e vai comparecer a uma festinha. E como é que pode julgar? Isso é juiz que se apresente? O Silvio tem uma imagem boa, que é essa do time de futebol. Imagine, a Ana tá jogando lá defendendo o Brasil, termina o jogo, perdeu, ela ouve o juiz dando uma entrevista, nós vencemos, derrotamos o Brasil, não sei o quê, porque o Brasil, imagina, tem o Bolsonaro, até ele foi presidente, não pode ganhar, não é uma medalha olímpica, é por aí, e tudo bem, solidariedade ao do nosso rei Momo maranhense, ao que está defendendo o quê? A democracia.